Dizem que o ator, ele se esconde por detrás das máscaras. Finge ser alguém que na realidade ele não é. Ele compreende a tristeza das pessoas ao pé da letra. E ao mesmo tempo ele se diverte com as alegrias que o mundo traz. Mas para isso, ele precisa compreender algo muito importante que é esse corpo maravilhoso que ele tem para transformar a arte. Quando falamos em possibilidades de transformação, devemos compreender que o artista, volto de novo à proposta do artista, ele mergulha e ele põe para fora de uma forma verdadeira e muitas vezes que passa toda a gama de sentimentos, emoções na sua matéria-prima. Seja ela a música que o compositor escreve e até chegar aos nossos ouvidos. Então ele pensa e registra. Voltamos à ideia do registrar como algo importantíssimo para o ator. O pintor que desenha na sua tela, a sua tela branca, e ele começa a produzir mil cores, mil formas, volumes e dá um novo significado. O escultor, quando ele pega aquele barro ou mesmo mármore e começa a esculpir a sua arte e detalhando cada momento, cada curva para dar uma forma e um significado importante. O dançarino, ou mesmo o ator, ele tem o seu corpo como um objeto para esculpir. Mas como assim um objeto? Não é só ler um texto, teatro e apenas dizer umas palavras e isso é o suficiente para o público entender? Bem-vindo ao universo do teatro que é bem mais amplo. O ator, nos seus primeiros passos, ele consegue compreender que o corpo dele se comunica muito mais do que a voz. A voz ele tem que compreender que é um estado para completar algo que ele já construiu, que é o corpo. E o que será esse corpo do ator? Como podemos compreender esse corpo do ator? E o corpo do ator, ele traz algum significado? Ele passa alguma mensagem sem mesmo ter nada escrito ou desenhado ou falado? Se pararmos por um momento e observarmos esta imagem, será que ela nos remete a algo? Será que a nossa mente permite uma viagem? Quem é ela? O que ela está na mão? Como ela está sentada? A partir dessa imagem, será que conseguimos construir uma cena? Será que existe um antes dessa cena e um depois? Da onde será que ela está vindo? O que será que aconteceu com ela para ela chegar nessa cadeira? Olha quantas coisas que podemos imaginar. A roupa, o estilo, o que será? Será que é um final de uma apresentação? Será que ela está na casa dela, recebeu de um fã ou mesmo de uma pessoa tão querida? Convido a você a mergulhar um pouco a sua imaginação e escrever quem é ela. Por que ela recebeu esse presente? Será que ela estava esperando? Quais os elementos que temos nessa composição? Nesse primeiro momento, eu peço que vocês parem um pouco e escreva o que você vê. Qual é o significado? E que história que podemos dar para ela? No segundo momento, eu vou convidar vocês a viajar para outra imagem. Mas professor, isso aqui é aula de teatro para a gente ficar vendo isso? Calma, que no segundo momento da aula vocês vão entender um pouquinho mais da proposta. Esse primeiro momento vai ser um momento de
escrever, relatar e imaginar. Vamos liberar a nossa imaginação como o corpo do ator com essa necessidade de se comunicar. Segundo momento, quem é ele? O que está acontecendo? Aonde ele está? Ah, professor, isso é um pouquinho mais difícil. Sim, a arte ela provoca. E essa provocação faz com que a nossa mente vá mais longe. Ele está com guarda-chuva? Será que está chovendo? Ou é um guarda-sol? Ah, professor, eu acho que por meio disso aqui que tem atrás dele pode ser. Bom, aí vai a sua imaginação. Da onde ele está vindo? O porquê que ele parou nesse momento e para onde ele vai? Segundo momento para a gente pensar. O corpo do ator, ele se comunica e ele passa uma expressividade enorme sem a fala. E para isso, vamos começar a estudar um pouco mais sobre essa coisa tão maravilhosa que é o corpo do ator. Então eu convido a vocês a relatar o que vocês compreenderam disso no seu diário de bordo. E agora eu convido para vocês ver um vídeo rápido e depois vamos voltar para a segunda parte da nossa aula, tudo bem? Primeira parte já temos algo que pensar, algo que escrever e na segunda parte vamos ampliar um pouco. Convido vocês no link aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo, se não aparecer tem na descrição, tudo bem? Até daqui a pouco, Evoé! Our next act, actually, if you've seen the movie The Jewel in the Nile, yes, he played the jewel. And more recently, he was in New York, and in the stage production of Ghetto, he played a ventriloquist, and the dummy was nominated for a Tony Award. Where'd that come from? Not over here. Please, ladies and gentlemen, a Moisture Festival favorite. Please welcome Avner the Eccentric.
trick. Wow, we're very lucky to have him here. Thank you. Será que vamos aprender mímica ou a pantomima? Será que o objetivo dessas aulas virtuais é nos aprofundar e mergulhar nessas emoções? Ou apenas copiar algo de alguém? Será que o nosso dever é criar ou transformar? Ou os dois? Olá pessoal, meu nome é André dos Anjos, sou professor de teatro aqui da EMAC de Tapicerica da Serra. Na nossa videoaula de hoje daremos continuidade a essa provocação, que vou chamar de provocação corporal. O ator compreendendo o corpo dele e provocando essas sensações. Professor, mas como assim? No vídeo que acabamos de assistir, vimos um pouco de pantomima. Mas será que o artista conseguiu passar o que estava sentindo no momento? Será que a comunicação foi clara? Ao momento a gente assiste e fala sim, né? Vou até convidar vocês a assistirem algumas coisas de Charlie Chaplin. Os vídeos antigamente, né? A filmagem antigamente não tinha a gravação das falas. Então a música regia. Mas será que através do corpo apenas dá para mergulhar e entender o que é esse trabalho do ator? Entender a proposta? Charlie Chaplin nos convida a todo instante a darmos gargalhada, a chorar, a se emocionar, apenas com os seus filmes maravilhosos sem usar uma fala. E aí eu convido a você a assistir Charlie Chaplin e descrever as sensações que vocês estão tendo. De novo, escrever, importante registrar. No segundo momento, eu vou convidar vocês a experimentar, a se comunicar sem utilizar a fala. Mas espera aí, professor, mas como assim? Por onde que eu passo? Eu vou aqui e faço isso. Calma que vamos aprender tudo isso passo a passo. Nesse primeiro momento, você já desenvolveu a observação, o olhar do artista, e agora eu convido a você a essa provocação de elementos. No vídeo anterior, eu mostrei duas imagens que foram essa e essa. O que eu vou pedir para vocês nesse primeiro momento? Esse corpo, ele fala algo. O que será que aconteceu com ela depois daqui? Você pode criar o que você quiser, mas você vai parar em uma imagem e vai dar um novo significado. Se roubarem a flor dela, o que você faria? Como é que seria a próxima imagem congelada dela? E como é que seria a expressão dela antes de receber a flor? Monte também e tenta pensar nas possibilidades. Monta uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Põe a mente para trabalhar. Eu quero que esse corpo seu passe uma mensagem, passe algo. A segunda imagem foi essa. Também provoco a vocês a mergulhar a mente de vocês nas possibilidades. Da onde que ele está vindo? Como é que eu posso montar uma imagem dessa? Pegue um guarda-chuva em casa e veja. Será que estava aberto, fechado? Qual a imagem que poderia ser antes desse momento? E qual a imagem poderia ser depois desse momento? Eu quero que vocês mergulhem a imaginação de vocês e criem essas possibilidades com o corpo. Professor, mas espera aí, professor, mas eu ainda não sei trabalhar o corpo, a voz, como é que eu faço? Calma que vamos chegar lá. A proposta da aula é um pouco entender esse material tão importante que é o corpo do ator. Será que o nosso corpo passa essa mensagem? E se ele passa, como eu posso trabalhar com essa mensagem, essa carga emocional de sentimentos e emoções? Porque o corpo do ator não é só feito apenas de músculos, articulações, mas sim de significados, de emoções, de vivências, de experimentos. Experimenta essas propostas e na próxima aula vamos começar um pouco a alongar, ver um pouco o que é a questão do músculo do ator, como ele tem que estar relaxado em cena e ao mesmo tempo preparado.
Na próxima aula vamos estudar um pouco. E sobre a palavra evoer que eu falo no final, fica aí uma questão. Pesquisem e escrevam lá no diário de bordo. E mais para frente, quando entrarmos em História do Teatro, vamos mergulhar para isso. Até a próxima videoaula. Evoer!